E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Havruta Chats. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais engenhosos e, vamos admitir, às vezes bem controversos da lei judaica, o Eruv. É uma ideia que simplesmente transforma a experiência do Shabat para comunidades no mundo todo, sabe? Mistura arquitetura, lei, vida comunitária, é um quebra-cabeça fascinante. Vamos desvendar isso juntos. Para a gente começar a entender, a primeira pergunta é: por que raios carregar um objeto no Shabat é um negócio tão complexo? Bom, a resposta está na própria estrutura do dia. A lei judaica não enxerga o mundo como um espaço único, igual. Pelo contrário, ela divide tudo em diferentes tipos de domínios, e a interação entre eles, especialmente no Shabat, é super regulada. A introdução do Tratado de Eruvin na Mishnah explica isso muito bem. Pensa assim: existem basicamente 4 tipos de territórios. Os 2 principais que a gente precisa ter em mente são o domínio privado, tipo o interior da nossa casa, e o domínio público, como uma avenida movimentada. A grande proibição no Shabat é passar qualquer coisa de um domínio para o outro. E aí surge o desafio prático, né? Como uma mãe vai levar o bebê no carrinho para a sinagoga? Ou como alguém leva uma salada para a casa do amigo para um almoço de Shabat? É aqui que a gente vê a necessidade de uma solução. E essa solução, desenvolvida pelos sábios rabínicos, é o Eruv. É uma resposta brilhante, que funciona dentro da própria estrutura da lei para melhorar a vivência do Shabat e não para dar um jeitinho de contornar as regras. Tá, mas o que é exatamente um eruv? A palavra literalmente significa mistura ou junção. É um mecanismo legal que faz com que várias propriedades privadas e até o espaço entre elas sejam tratados como se fossem um único e grande domínio privado. Na prática, a comunidade cerca uma área com uma fronteira simbólica, tipo fios esticados em postes, e para efeitos da lei do Shabat, transforma um bairro inteiro num único pátio compartilhado. Isso permite que as pessoas carreguem coisas essenciais, como chaves, livros de reza, comida, dentro daquela área. E é fundamental a gente entender a filosofia por trás disso. Essa citação da introdução do tratado de Eruvin no Talmud deixa bem claro: o Eruv não é um jeitinho brasileiro para ignorar as regras. Muito pelo contrário. É um mecanismo super sofisticado que reconhece e respeita a diferença entre os domínios. Ao criar um Eruv, a comunidade está, na verdade, se envolvendo ativamente com as leis do Shabat, demarcando o seu espaço de forma consciente para honrar o dia de descanso de um jeito mais comunitário e, claro, mais agradável. Agora que a gente pegou a ideia geral, vamos ver como isso funciona na prática. O termo Eruv, na verdade, é tipo um nome guarda-chuva para vários mecanismos legais diferentes, cada um pensado para uma situação específica. Vamos dar uma olhada nos 3 tipos principais para entender como essa ferramenta é versátil. Um primeiro, e talvez o mais fundamental de todos, é o Eruv Hatzerot, ou a junção de pátios. O Shulchan Aruch descreve o processo direitinho. Imagina um prédio de apartamentos, onde moram várias famílias. Cada apartamento é um domínio privado, mas o corredor que todo mundo usa é um domínio diferente. No Shabat, seria proibido levar qualquer coisa do seu apartamento para o corredor. Para resolver isso, as famílias fazem um Eru. Elas juntam um pouco de pão de cada casa, simbolizando uma refeição comunitária, e colocam todo esse pão em um dos apartamentos. Esse ato simbólico une todos os moradores como se fossem uma única e grande família, transformando o prédio inteiro num único domínio privado durante o Shabat. É um ritual de união muito bonito. O próximo tipo é o Eruv Terumim, a junção de limites. Esse aqui é sobre caminhar. No Shabat existe uma restrição de distância. A gente não pode andar mais de 2.000 amot, que dá mais ou menos 1 quilômetro para fora dos limites da cidade. O Eruv Terumim é uma forma bem inteligente de estender esse limite. Antes do Shabat, a pessoa vai e coloca um pouco de comida em um lugar específico. Aquele lugar vira a sua base temporária para o Shabat, e a partir dali ela ganha um novo raio de 1 quilômetro para poder andar. É um jeito de se planejar para visitar amigos ou ir a um evento que, de outra forma, estaria fora de alcance. E agora vem a parte mais legal, o pulo do gato. Com um planejamento inteligente, o Eruv Terumim pode permitir uma viagem de até 5.600 amot. Ué, como assim? A fonte Penny Halar explica: é pura geometria. A área de 2.000 amot é calculada como um quadrado. Se a pessoa posicionar o seu Eruv de um jeito que o destino final fique na diagonal desse quadrado, ela ganha toda a distância extra dos cantos. Isso mostra um nível de detalhe e de precisão que o pensamento alárrico alcança. E por último temos o Eruv Tavshilin, a junção de cozidos. Esse se aplica a uma situação bem específica, quando um festival judaico tipo o Rosh Hashanah ou Pessach cai numa quinta e sexta, grudado no Shabat. Normalmente é proibido cozinhar num dia de festival pensando no dia seguinte.
Só que o Shabat precisa de comida fresca, né? O Eruv Tavshilin, discutido lá no Talmud, resolve isso. Antes do festival começar, a pessoa separa um prato já cozido, tipo pão e um ovo. Esse ato começa ao preparo para o Shabat antes do festival. E isso permite que ela continue cozinhando durante o feriado para o Shabat que vem logo depois. Então, deu para perceber? A gente viu 3 aplicações bem diferentes do mesmo princípio de junção. Um para unificar casas, outro para estender limites de caminhada e um terceiro para conectar dias festivos. Cada um deles é uma solução super criativa para um desafio real, mostrando o quão adaptável e vivo é o pensamento legal judaico para melhorar nossa experiência do Shabat e dos feriados. Só que toda essa engenhosidade não vem sem seus próprios desafios. A aplicação desses conceitos antigos no nosso mundo moderno e complexo, principalmente nas grandes cidades, abre a porta para debates, e que debates! Uma coisa é unificar um pátio, outra completamente diferente é tentar unificar um bairro inteiro. E é exatamente para esse ponto que a gente vai agora. Embora os princípios do Eruv sejam milenares, a aplicação deles em grandes centros urbanos virou um campo de batalha de opiniões. Afinal, não é tão simples quanto esticar um arame em volta da cidade. A escala muda tudo. Para começar, a validade de um Eruv é uma coisa frágil. A Mishnah em Eruvin nos diz que ele precisa estar intacto e válido no momento exato em que o Shabat começa. Se a comida do Eruv de pátio queimar, ou se uma parte da fronteira física do Eruv da cidade for rompida por uma ventania antes do pôr do sol de sexta, já era. O Eruv inteiro é invalidado para aquele Shabat. É por isso que muitas comunidades têm voluntários que inspecionam a fronteira do Eruv toda semana. A questão central que incendeia o debate moderno é justamente a escala. É realisticamente possível criar um Eruv que abranja uma área metropolitana gigante, cheia de gente, como o bairro do Brooklyn, em Nova York? As avenidas largas, as rodovias, a população imensa, tudo isso cria desafios gigantes para definir o que é um domínio privado. Uma das vozes mais importantes nesse debate foi a do Rav Moshe Feinstein. Ele foi contra a construção do Eruv no bairro de Flatbush. O argumento dele era baseado na definição de um Reshutz Harabim, um domínio público absoluto. Para ele, uma área por onde passam 600 mil pessoas todo dia se qualifica como domínio público por definição. E um domínio público absoluto não pode ser legalmente cercado e virar um domínio privado por um Eruv. Para o Rav Moshe, a realidade demográfica de Brooklyn tornava o Eruv halachicamente impossível. Outra perspectiva crítica veio do Hazon Ish. A preocupação dele era menos teórica e mais prática, pé no chão. Ele tinha o receio de que a maioria dos Eruvim, em grande escala, fossem construídos de forma errada. As complexidades técnicas para criar uma fronteira sem nenhuma falha numa cidade moderna, usando postes, paredes de prédios, viadutos, são enormes. Um errinho, uma brecha que ninguém viu, poderia invalidar o sistema todo, e aí as pessoas estariam quebrando o Shabat sem nem saber. A preocupação dele era com a precisão na execução. No meio de todos esses debates técnicos, demográficos, é fácil a gente se perder e esquecer da questão principal. Depois de analisar todas as regras, vale a pena dar um passo para trás e perguntar qual é o propósito fundamental, o espírito por trás dessa lei. Por que o Eruv foi criado, afinal? A resposta é que o Eruv é uma ferramenta para o Oneg Shabbat, a alegria do Shabbat. Ele permite que famílias com crianças pequenas participem da vida da comunidade. Permite que as pessoas visitem amigos e parentes, que compartilhem refeições, que frequentem a sinagoga. Ele transforma o Shabat de um dia que poderia ser restritivo e isolado em uma experiência vibrante, comunitária e conectada. Ele foi pensado para fortalecer os laços sociais e enriquecer a observância do Shabat. Isso aqui ilustra de forma brilhante a genialidade do pensamento legal judaico. Essa citação da introdução ao Talmud resume tudo. O sistema não busca anular as regras, mas sim inovar dentro da estrutura. Como a gente pode manter a santidade e as distinções do Shabat e, ao mesmo tempo, permitir uma vida comunitária plena? O Eruv é a resposta. Uma solução que equilibra a restrição com liberdade, o indivíduo com a comunidade. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. O Eruv é um exemplo poderoso de como um sistema de leis antigo pode não só sobreviver, mas se adaptar para moldar e fortalecer a vida em comunidade no século XXI. Ele nos convida a pensar sobre essa relação entre tradição e modernidade e como regras antigas podem continuar criando espaços para conexão humana e significado espiritual no nosso mundo que não para de mudar.
Muito obrigado por nos acompanhar, e se você curtiu essa análise e quer se aprofundar em mais tópicos como esse, não deixe de seguir a gente. Nosso Instagram é @chavrutachats. Para discussões e materiais extras, os links para os nossos canais no YouTube, Telegram e WhatsApp estão todos aqui na descrição. Para quem está no YouTube, sua ajuda é super importante. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário, isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. E claro, compartilhe com seus amigos e nos seus grupos. A gente agradece muito o seu apoio.